Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei agora para falar um pouquinho sobre a partida de hoje do Santos, que venceu por 2-1 o Juventude, uma vitória importante do Peixe, que coloca o Santos com 17 pontos na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. É claro que muitos jogos vão acontecer, o Santos deve perder algumas posições, talvez fique na oitava colocação, mas o importante é o Santos ter vencido. É a primeira vitória do Santos jogando fora de casa e olha, não foi nada fácil. Vamos falar muito sobre isso, porque o Santos hoje mais uma vez deixou seu torcedor chateado, preocupado no primeiro tempo, saiu perdendo a partida com o gol do Ricardo Bueno no primeiro tempo, aos 25, né? O Ricardo Bueno acabou subindo mais que a zaga do Peixe, uma bola cruzada da direita para dentro da grande área. O Ricardo Bueno subiu mais que a zaga do Peixe, cabeceou para o gol, indefensável para o João Paulo. O Santos, que acabou não tendo o Marcos Leonardo desde o começo da partida, o Bustos optou por colocar o Marcos Leonardo somente na segunda etapa, né? O que chamou muita atenção, todos esperavam o Leonardo desde o início, até porque o Santos precisava ganhar, e não, o Bustos acabou entrando com o Juan Seco como centroavante, o Lucas Braga jogando pela esquerda e o Julio jogando pela direita, ou seja, nenhum dos três foi bem no primeiro tempo. O Julio, que normalmente joga pela esquerda, nunca havia jogado pela direita e foi muito mal pela direita. O Braga, que tem ido mal há bastante tempo no Santos como atacante, né? Depois acabaria jogando pela direita como lateral direito e aí foi melhor do que como atacante. E o Juan Seco, que acabou também não jogando bem. E para piorar, o Bustos acabou saindo com o Ricardo Goulart mais uma vez, né? O Bustos mais uma vez insistindo com um jogador que não está jogando bem. E com tudo isso, o Santos fez um primeiro tempo muito abaixo. Muita bola cruzada, eu até falei no intervalo que o Santos do primeiro tempo lembrou muito o time do Fernando Diniz do Campeonato Paulista do ano passado, onde o Santos, do próprio Paulista, do próprio Campeonato Brasileiro, que o Santos insistia com bola cruzada na área e para ninguém, né? O Juan Seco às vezes não estava nem na área e a bola estava sendo cruzada na área. O Santos cruzava a bola para o Auro, para o Julio, jogadores baixos, né? Aliás, o Auro que fez uma partida muito ruim, o Auro Júnior pela direita. E uma outra mudança, né, que não vimos em campo hoje foi o Sandri. O Sandri que todo mundo esperava o Sandri como titular pelo que vinha jogando, mas o Sandri não entrou jogando. A informação que foi passada é que o Sandri sente o desgaste dos últimos jogos e por isso acabou sendo preservado. E o Santos também acabou perdendo durante o primeiro tempo, logo no começo, o Michael que sentiu a coxa direita. Vamos torcer para que o Michael não tenha uma lesão grave. É claro que ele vai passar por exame no dia de amanhã e o Santos que vai ter jogos importantes. O Michael, que é um grande zagueiro, e o Eduardo Bauerman, que fez hoje uma grande partida, né? O companheiro do Michael, fez o gol de empate do Santos. Que grande jogador, que grande zagueiro o Santos tem, Eduardo Bauerman, eleito pela equipe do Varanda como o melhor em campo. E no lugar do Michael entrou o Emiliano Velasquez, né? Mamãe, hein? O Velasquez é fortes emoções. O Velasquez é realmente fortes emoções uruguaio. No lance final da partida, teve uma bola na mão do Velasquez, reclamada pelo time do Juventude, mas o juiz acabou mandando o jogo seguir. Mas que realmente, com o Velasquez em campo, você pode ter certeza que as emoções estão garantidas. Isso é uma grande verdade. Bom, o Santos empatou o jogo com o Eduardo Bauerman, uma bola cruzada pelo Felipe Jonathan. O Bauerman, aliás, um cruzamento do Julio, né? Um cruzamento do Julio. O Eduardo Bauerman acaba subindo mais que a zaga no primeiro pau e completa para o gol. Gol de empate do Peixe. O Bauerman que estava merecendo um gol, né? Ele que teve um gol anulado contra o Internacional, teve uma cabeçada na trave contra o Atlético Mineiro e agora faz o seu gol. Ele estava realmente merecendo o gol. O Eduardo Bauerman trabalhou e conquistou. E aí, na sequência, o Bustos muda o time, coloca o próprio Ângelo, que entrou pela direita.
coloca também o Angulo, que mais uma vez foi muito mal, e coloca o Marcos Leonardo. E aí, meu amigo, com o Marcos Leonardo em campo, a situação muda de figura, né? O Marcos Leonardo tem uma qualidade muito superior aos demais jogadores do ataque do Peixe. Ele recebe uma bela bola do Ângelo no comando do ataque, ele invade a grande área, bate forte e indefensável para o goleiro César, para o goleiro do Juventude, né? Bateu forte, bateu seco na bola o Marcos Leonardo, segundo gol do Peixe, e aí o Santos segurou o jogo, né? O Santos que tinha um jogador a mais, o jogador Yuri do time do Juventude acabou sendo expulso na primeira etapa, ele deu uma entrada criminosa no Julio, né? O Yuri, que já foi jogador do Santos, inclusive, aquele meio-campista, Yuri Lima, ele acabou sendo expulso ainda no primeiro tempo. O Santos jogou praticamente todo o segundo tempo, né? Aliás, jogou todo o segundo tempo com um jogador a mais e conseguiu realmente se aproveitar desta vantagem numérica. Olha, vitória importante do Santos. Agora, um ponto que eu quero ressaltar aqui é sobre essas mudanças recorrentes do Fabian Bustos, que na minha opinião são exageradas, né? Eu acho que está na hora do Bustos definir o time titular e parar de insistir com alguns jogadores que a gente está vendo que não estão rendendo absolutamente nada, como o Ricardo Goulart, como o próprio Angulo. Então, todo jogo o Santos tem uma surpresa na escalação. Todo jogo tem uma surpresa na escalação e isso tem irritado o torcedor santista. Inclusive, faz com que eu, inclusive, que defendo a permanência do Bustos, comece a ficar preocupado com essas ideias, né? Jogo a jogo, de colocar um time diferente. Qual que é o time titular do Santos? Não sabemos. O Goulart é titular, o Goulart é reserva. Entende? O Velasquez, será que o Velasquez deve ser realmente o substituto imediato dos zagueiros titulares do Santos? Ele é pior do que o Kaique, ele é melhor do que o Kaique, ele é melhor do que o Luiz Felipe, ele é melhor do que o Robson Reis. Enfim, são várias perguntas que ficam no ar, né, sobre essas mudanças constantes do Fabian Bustos. Eu entendo que o Santos hoje, por pouco, né, não saiu com resultado ruim de Caxias do Sul, venceu até de forma merecida pelo que mostrou no segundo tempo, mas repito, a teimosia do Bustos poderia ter mais uma vez custado caro. Por que não ter saído de cara com o Marcos Leonardo? Por que insistir com o Ricardo Goulart? São essas perguntas que acabam... O Bruno Oliveira está pedindo espaço há muito tempo. O que mais precisa fazer o Bruno Oliveira para que o Bustos entenda que ele hoje está melhor do que o Goulart? Então essas dúvidas, né, pairam no ar, incomodam grande parte do torcedor santista. O resultado foi bom, mas não podemos esconder os erros na escalação do Santos Futebol Clube. E olha, para mim o Bustos hoje foi o pior em campo. Tudo bem que ele fez as alterações no segundo tempo, que deveria ter feito. Aliás, ele deveria ter colocado o melhor que ele tinha em mãos desde o início da partida. O torcedor santista não precisaria ter sofrido tanto como sofreu hoje no Alfredo Jaconi. Vitória importante, agora o Santos pensa no RB Bragantino no próximo sábado, jogo na Vila Belmiro. Claro, jogo importantíssimo do Peixe, porque o Santos agora está na 6ª colocação. Se vencer o RB Bragantino, salta para 20 pontos no Campeonato Brasileiro. O Santos que chegou hoje a 17. E agora a sequência do Santos é complicada, por isso a importância da vitória no dia de hoje. O Santos que terá daqui para frente o RB Bragantino, terá o Corinthians e terá o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Jogos dificílimos pela frente para o Peixe. É isso, meus amigos varandeiros. Hora de falar da UpSports.bet, a plataforma de apostas que mais cresce no Brasil. Por causa deles que a nossa firma tá forte, UpSport, UpSport, Por causa deles que a nossa firma tá forte, UpSport, UpSport, Possui sistema seguro de dados, saque e depósito imediato, tem um atendimento humanizado, vários jogos e campeonatos, esse é o relato, meu improviso. Aproveita que a cobertura é ao vivo, tudo que é preciso pra tu não ficar de pista, os melhores conteúdos e as melhores listas. E o melhor, vou falar, você pode encerrar o seu jogo antes mesmo da partida terminar. Plataforma é bilíngue, UpSport é isso aí, fala tu, Papai Joel. Tá de brinquedo de mim? Por causa
causa deles que a nossa firma tá forte. É Up Sport, é Up Sport, é por causa deles que a nossa firma tá forte. É Up Sport, é Up